Olá pessoal, neste vídeo nós vamos trabalhar com o recurso de formatação condicional, tá? Para que serve esse recurso? Esse recurso serve para a gente fazer verificações, né, de conteúdo, de valores aí nas células e mediante essas condições, essas verificações, nós aplicarmos alguma formatação diferenciada, dar algum destaque, né, dependendo dos valores, né, dependendo da condição que nós realizarmos para essas células, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui o contexto, tá? E aí nós vamos começar a aplicar esse recurso. Então aqui eu criei uma planilha que exibe aqui alguns alunos, duas notas, né? Nota 1, nota 2, a média, né? E a situação, se o aluno está aprovado ou reprovado, certo? Então duas notas, tá? A média do aluno e se ele foi aprovado ou reprovado. Então vamos aplicar aqui algumas formatações condicionais, tá? Então vamos lá, primeiramente eu vou selecionar aqui, ó, essa coluna do aprovado e reprovado, certo? Então o que eu quero fazer? Eu quero onde está reprovado, eu quero dar um destaque maior nos reprovados, né? Quero apresentar aqui com fundo em vermelho. Então como que eu posso fazer isso? Seleciono aqui todos os valores da minha coluna, tá? Aí eu vou aqui, ó, no menu, formatar condicional, tá? Menu formatar, na opção condicional, e aí eu seleciono aqui, ó, condição, certo? Em condição, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma condição, aqui ele já vem com uma condição, né? Então aqui, ó, tem algumas opções aqui, eu vou deixar aqui o valor da célula é, né, que eu vou testar se o valor da célula, né, é reprovado, então o valor da célula é, vou deixar aqui igual a, né? Se o valor da célula for igual a, aí aqui eu ponho entre aspas, importante, tá? Entre aspas, reprovado, com a mesma grafia que está lá na célula, tá? Então, reprovado aqui com R maiúsculas e mais minúsculas, tá? Então, se o valor da célula for igual a reprovado, no intervalo que eu já selecionei, que está aqui embaixo, ó, F3 até F8, eu vou aplicar um estilo. E aí poderia ser algum estilo que eu já teria criado antes, né? Mas como eu ainda não criei nenhum estilo, eu vou clicar aqui em novo estilo, né? Vou dar um nome aqui para ele, ó. Vou chamar ele aqui de vermelho, tá? E aí eu posso formatar tudo aqui em relação à minha célula. Eu posso formatar a fonte da minha célula, né? Posso formatar aqui se ela é número, alinhamento, borda. Eu, no caso, né, apenas dei o nome aqui de vermelho e vou trocar aqui o plano de fundo. Ó. Fui aqui na aba plano de fundo, vou clicar aqui em cor, tá? E vou selecionar aqui um vermelho, tá? Vou aplicar aqui um plano de fundo vermelho. Vou dar aqui um OK. Perfeito. Então, meu estilo vermelho vai aplicar um plano de fundo vermelho. Quando? Quando o valor da célula for igual a reprovado. Então, apenas uma única condição, né, sendo aplicada nesse intervalo aqui, ó, F3 até F8, né, que foi o intervalo que eu selecionei antes de entrar aqui na formatação condicional. Vou dar um OK. Tá aí, ó, né? As células lá que estão reprovado, eu consegui aqui formatar de forma condicional, né, ficando em vermelho, tá? Então, se eu precisar fazer alguma alteração, posso aqui selecionar de novo esse intervalo, formatar, condicional, condição. Ele vai abrir o mesmo painel, vai mostrar aqui a formatação condicional que eu já fiz para esse intervalo. Eu posso excluir ela, né? Posso adicionar outra formatação, posso alterar a condição, tá? Né? Se eu quisesse fazer aqui para o aprovado, por exemplo, enfim, né? Bom, agora eu vou fazer algo parecido aqui na coluna da média. Só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Eu quero formatar onde for menor que 6, eu vou formatar em vermelho, né? Mas onde for menor que 7, eu vou formatar em amarelo. Eu quero dar um alerta, tá? Então eu vou ter duas condições na minha formatação condicional, tá? Então vou selecionar aqui o intervalo, assim como eu tinha feito, né? Na coluna da situação, selecionei aqui o intervalo, vou aqui no menu formatar, condicional, vou selecionar aqui condição, tá? O que eu vou fazer então? Ó? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira condição vai ser, o valor da célula é menor que 6, tá? Então o valor da célula continua sendo o meu teste, né? O valor da célula, menor que 6, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu posso aplicar aquele mesmo estilo vermelho que eu já tinha criado anteriormente, né? Para a situação ali do reprovado.
Então, seleciona aqui o estilo vermelho. Então, se o valor da célula for menor que 6, ele vai aplicar aquele estilo vermelho, ou seja, ele vai deixar a célula com fundo vermelho, tá? Beleza. Só que eu não parei por aqui. Eu quero também aplicar uma condição para os valores que não forem menor que 6, mas for menor que 7, tá? Para já dar um alerta para o aluno. Então, eu venho aqui no botão adicionar. Então, adicionei aqui agora, tem uma condição 1 aqui em cima, ela fica aqui minimizada, né? E eu tenho agora a condição 2, tá? Aí na minha condição 2, o que eu vou testar? O valor da célula é menor que 7. Se o valor da célula for menor que 7, agora eu vou querer formatar de amarelo o fundo. Então, como eu não tenho nenhum estilo salvo aqui com essa configuração, eu vou aqui em novo estilo, tá? E eu vou dar um nome aqui para ele. Agora vai ser o meu estilo amarelo, né? Esse aqui é um nome qualquer que eu posso dar para os estilos, né? E aí, nesse estilo que eu dei o nome de amarelo, eu vou aqui na aba plano de fundo, né? Embora eu pudesse aqui mudar a fonte, mudar outros aspectos, eu vou mudar só o plano de fundo, igual eu fiz aqui no anterior. E vou aqui no cor e vou selecionar aqui um fundo amarelo. Vou pegar um amarelo aqui não tão gritante aqui. Vou colocar um amarelo aqui mais leve, né? Ok. Então aqui, Então eu criei, para esse intervalo da média, que é do E3 até o E8, eu criei duas condições. A primeira condição vai verificar se o valor é menor que 6. Se for menor que 6, aplica o vermelho. Depois, ele faz a segunda condição, que verifica se o valor é menor que 7. Aí, se for menor que 7, ele aplica um estilo amarelo, tá? Então, tem duas condições aqui para o mesmo intervalo. Vou dar um OK? Olha que legal, né? Então, onde está menor que 6, ele já deu vermelho, né? Que são os casos aqui de reprovado, né? Que corresponderam aqui ao reprovado da minha coluna situação. Mas onde está menor que 7, ele já deu um sinal de amarelo aqui também, né? Atenção, né? Para o aluno, né? Simulando aqui atenção, para o aluno ficar atento com relação às notas, tá? Então, nesse intervalo, eu apliquei duas condições aqui na formatação condicional, enquanto aqui na situação eu tinha aplicado apenas uma condição. Para a gente finalizar agora, pessoal, eu vou selecionar aqui, essas duas colunas das notas, tá? Então, nós vamos agora aplicar também uma formatação condicional aqui nessas duas colunas, mas ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, selecionei aqui todos os valores da nota 1 e todos os valores da nota 2 juntos, tá? E vou aqui no menu formatar, condicional, só que agora, ao invés de selecionar a condição, eu vou selecionar aqui, barra de dados. Então, menu formatar, condicional, barra de dados, tá? O que a gente vai ver aqui, pessoal? Eu vou clicar aqui no barra de dados. Eu vou deixar aqui as opções padrão do barra de dados, tá? Então tem aqui, vai aplicar em todas as células, é o formato de barra de dados. E aqui tem um intervalo que eu já selecionei, né? Que pegando as duas colunas. Vou dar um OK. Olha que legal que ele fez, né? Ele é como se ele criasse um pequeno gráfico aqui de barras, né? Dentro das células. Então eu consigo, além de ver os valores numéricos das células, né, ter uma representação gráfica aqui mostrando quais são os valores mais altos, né, e os valores mais baixos, né? Aqui, por exemplo, o 2 está bem pouco preenchido, aqui o 8 já está bem mais preenchido. Então é como se eu criasse um pequeno gráfico aqui dentro dessas células, desse intervalo de células, né? Então eu acho bem legal também essa formatação aqui de barra de dados. Acho que ela é bem útil em alguns casos para a gente visualizar melhor os valores, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Aguardo vocês aí nos próximos. Até mais!